Amém, glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um culto abençoado. E eu tenho certeza que agora à noite também o Senhor irá falar ao nosso coração. Bom, como eu expliquei hoje pela manhã, há uma semana atrás, foi isso, uma imersão? Foi uma ou duas? Eu estou confusa, foi uma, né? Há uma semana atrás, no sábado passado, nós tivemos aqui na igreja uma imersão bíblica, onde nós estudamos sobre o Sermão do Monte. E eu tive o privilégio de falar um pouquinho a respeito da oração do Pai Nosso. Porém, foi tudo muito corrido. O tempo era bem curtinho, então eu senti no meu coração de trazer a oração do Pai Nosso para que nós pudéssemos aprender um pouco mais a respeito dessa oração que é conhecida como a oração mais famosa do mundo. Então, para a gente começar agora, nós iremos falar em Mateus 6, do 9 ao 15, onde Jesus ele está ensinando aos seus discípulos como se deve orar. Tá? Então, é assim, não sei se vai conseguir projetar. Acho que sim, né? Mateus 6, do 9 ao 15, diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí continua no 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quem aqui já conhecia essa oração, essa parte aqui da Bíblia? Fala, eu conheci, Eloíde. É uma parte muito conhecida, certo? Mas às vezes nós precisamos entender e compreender se nós realmente sabemos o significado. Qual era a intenção de Jesus? O que Jesus estava querendo realmente ensinar aos seus discípulos quando ele fez essa oração modelo? Como eu falei pela manhã, eu quero que você entenda que a oração, ela vai exigir esforço de você, né? Às vezes nós temos muito mais facilidade e talvez mais disciplina para nós estarmos aqui cantando nos ensaios todos os sábados. Nós temos às vezes mais disciplina para estarmos aqui na igreja, trabalhando como diácono. Mas muitas vezes nós podemos ter disciplina aqui na igreja, mas nos falta disciplina lá em casa, na nossa disciplina de oração. Porque a oração é algo sobrenatural, é o que te liga a Deus. E se você não tomar cuidado, você pode passar semanas e semanas servindo a igreja, servindo o ministério, mas mesmo assim você pode estar distante de Deus. Porque a oração ela vai exigir de você esforço e disciplina. Então, antes de nós começarmos, eu quero que você pense, como está a sua vida de oração essa semana? Você tirou algum tempo para orar com Deus? Você realmente se dedicou a Deus essa semana? Você parou em algum momento e falou com o Senhor? Ou simplesmente a semana passou e você está aqui? Talvez você até ensaiou para o louvor, talvez você até ensaiou para a dança, mas quanto de tempo você dedicou essa semana para estar com o Senhor, falando com o Senhor? Será que você realmente tem dedicado? Deus sabe que é muito mais fácil pregar em um púlpito do que orar. Você sabia disso? É muito mais fácil eu estar aqui falando com vocês do que eu ter a minha disciplina de oração. E é por isso, eu até comentei pela manhã, que eu e o André, nós temos o costume de logo pela manhã, nós acordamos, e a primeira coisa que nós fazemos, nós dedicamos um tempo de devoção ao Senhor, nós lemos a Bíblia, nós oramos, por quê? Porque senão o dia começa, e quando você vai perceber, já é 10 horas da noite e você está um caco, e tudo que você quer é dormir. Por isso você vai ter que se esforçar, porque senão a sua vida de oração, ela vai ser quebrada. Agora, irmão, seja sincero com você mesmo. Como tem sido o seu tempo de oração?
Nós estamos falando de um grande avivamento que está vindo sobre a terra. Nós já temos percebido isso aqui na igreja, amém? O Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, mas nada vai adiantar e nada vai acontecer se você não se disciplinar a orar. Porque oração fala de comunhão, de relacionamento com Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja que está longe dessa comunhão. E quem é a igreja? Você é a igreja, você tem orado? Você tem se relacionado com Deus? Olha que Jesus, quando ele vai ensinar a respeito da oração, ele diz: mas tu, quando orares, Jesus realmente acreditava, e ele estava falando aqui de uma forma onde ele entendia que a prática da oração fosse algo comum na vida do seguidor de Jesus. Todo cristão deve orar. Então Jesus, ele não fala, sabe, se você orar, se por acaso algum dia você tiver tempo e você decidir orar, é assim que Jesus fala? Ele diz, não, mas quando? Ou seja, isso é uma prática sua. A oração deve ser uma prática de todo cristão. Agora, irmão, não precisa me responder. Como anda a sua vida de oração? Nós estamos aqui domingo após domingo, mas se você não colocar isso como disciplina na sua vida, nada vai acontecer. A oração é uma obrigação de todo cristão, amém? Se comprometa essa noite a partir de amanhã, começar a orar todos os dias. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orem continuamente. A oração, ela precisa ser uma prática. Você tem que orar caminhando, dirigindo o carro, lavando a louça. Você precisa estar constantemente falando com o Senhor, mas você também precisa separar um tempo para você estar apenas com Ele. Mas muitas vezes, na correria do dia, nós não buscamos a Deus como Ele merece. Então Jesus, ele chega e ele começa a explicar. Então quando vocês orarem, vocês vão fazer assim. Mas antes de Jesus ensinar, ele falou de duas coisas que nós não podemos fazer com a oração. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, antes de eu te ensinar como você deve orar, eu vou te ensinar o que você não deve fazer. Tudo bem? Então ele vai ensinar. Então a primeira coisa que Jesus diz, está lá escrito no versículo 5, Mateus 6, versículo 5, que diz o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. A palavra hipócrita, no grego, ela tem um significado de ator, de artista. Então quando Jesus estava dizendo, não seja como os hipócritas, ele estava dizendo, não seja como aquelas pessoas que pegam oração, mas eles vestem uma máscara, porque eles querem mostrar que eles são uma pessoa, que na verdade eles não são. Então Jesus estava falando, olha, você, quando você for orar, não seja um ator, não seja um hipócrita, onde você tem uma vida lá na sua casa, aí você chega na igreja, você veste uma máscara e você começa a usar a oração para se promover. Porque muitas vezes nós queremos usar o evangelho, mas especificamente a oração, para que as pessoas olhem para mim e para você e pensem, uau, como ele é espiritual. Você viu como ela ora bonito? Você viu como ele ora bonito? Uau. Então Jesus está dizendo, não é para isso a oração não é para promover você, a oração não é para que as pessoas vejam o quanto você é bom, não seja um ator, não coloque uma máscara. Então a primeira coisa que Jesus estava ensinando, que a oração não é para te promover, você precisa estar com a sua mente totalmente conectada ao Senhor na oração. E é por isso que nós fechamos os olhos em reverência. E nós apagamos tudo aqui em volta. E nós estamos concentrados apenas nele. Porque nós não somos artistas. Nós não queremos atrair a atenção de ninguém. Nós queremos atrair a atenção dele. É isso que Jesus estava ensinando. A minha maior preocupação não é o que você pensa sobre mim, mas é o que Jesus pensa sobre mim. E sabe de uma coisa? Talvez você pode estar olhando para mim e achando eu um máximo, mas só Deus sabe o que realmente está passando no meu coração. E essa deve ser a minha maior preocupação. Porque às vezes nós realmente usamos o cristianismo
para nos promover. Olha aí como a Loide é boa. Olha como a Sara é boa. Olha como você é bom. Não, Jesus está dizendo que nós não devemos usar máscaras. A minha oração, a motivação do meu coração deve atrair a Deus. Então, irmãos, deixa eu dizer, por que você faz o que você faz na igreja? Você quer atrair a atenção de quem? A quem você está preocupado em impressionar? Realmente é Deus? E é por isso que quando eu estou aqui na igreja, cada movimento meu deve ser para honrar a Deus. Eu não estou aqui para atrair a atenção de ninguém. E é por isso que eu me concentro. E se eu me ajoelho é porque eu quero que Ele seja engrandecido. Se eu levanto a minha mão é porque eu quero que Ele seja adorado. Eu não estou aqui na igreja como uma atriz, usando uma máscara. Não. A minha maior motivação é atrair a Deus. E hoje eu falei, se você tem vergonha de orar em público, sabe, Jesus aqui não estava criticando, Ele não estava dizendo que nós não podemos orar aqui na frente, não é sobre isso que Jesus está falando, mas Jesus estava falando, sabe, mas mais importante do que você impressionar alguém, não use máscara, me impressione, chame a minha atenção. Então, se você tem vergonha de orar em público, a partir de agora você não precisa mais. Porque você já não está mais preocupado se as pessoas estão achando bonito ou feio. Porque a sua maior motivação é chamar a atenção de Deus. Amém? Então Jesus, Ele diz, sabe, não seja como os hipócritas. Não sejam atores, não vistam máscaras. Então Jesus agora Ele vai ensinar que no outro versículo, a segunda coisa que nós não podemos fazer com oração, e está lá no versículo 7, Ele disse, ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Então Jesus disse, você não pode ser um hipócrita, você não pode ser um ator, mas você também não pode pegar a oração e ficar repetindo palavras vazias, como se o fato de você repetir, Deus Ele fosse ouvir você. Sabe, quando Jesus, Ele falou sobre a oração do Pai Nosso, a intenção de Jesus não era que você pegasse a oração do Pai Nosso e ficasse, Pai Nosso que está no céu, santificado. Sabe, existem algumas religiões que dizem que se você fez algo errado e você quer receber o perdão de Deus, é só você orar 10 vezes o Pai Nosso, não é assim? Então, se você ora 10 vezes o Pai Nosso, Deus vai te perdoar. Jesus está dizendo que não. A oração, quando Jesus ele estava falando sobre a oração do Pai Nosso, Ele estava trazendo a oração do Pai Nosso como um modelo. Ali no Pai Nosso tem os princípios, mas não é para você usar de forma vazia e mecânica. Você consegue imaginar um relacionamento onde você vai pedir algo para alguém e você diz, como eu usei pela manhã, né? Imagina meu filho, ele está com fome, então ele chega e diz, sabe, se eu pedir 10 vezes para minha mãe que eu estou com fome, só assim ela vai me responder. É assim que a criança faz? A criança está com fome, ela chega, mãe, eu estou com fome, mãe. Aí a gente diz, calma filha, eu estou preparando o almoço. Aí a criança sai, daqui a pouco ela fala, mãe, não vai vir o almoço? Poxa vida, o que você está fazendo? Sabe por quê? Porque o filho tem relacionamento com a mãe. E é isso que Jesus quer, que você tenha relacionamento com Ele. E é por isso que Ele critica as vãs repetições. Você não é um robô, você não está diante de um Deus morto. Ele é um Deus vivo e Ele quer se relacionar com você. E é por isso que nós não podemos pegar a oração e repetir, não. Nós precisamos nos relacionar com Deus. E Ele diz, não sejam como eles. Lá no versículo 8 Ele diz, não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Sabe, não faça como os gentios, os pagãos. Eles ficam repetindo porque eles não sabem quem é o Deus deles. Eles vivem um relacionamento distante, mas você é o meu filho. Então nós podemos ter relacionamento. A oração não é para ser algo mecânico. É isso que Jesus está ensinando. Então Jesus ensina duas coisas. Você não pode ser um ator. Você não pode usar a oração para se promover. Mas também você não pode usar de vãs repetições. Amém? Então agora o Senhor, Ele vai ensinar. Depois que Ele fala o que nós não devemos fazer, então agora Ele vai dizer, bom, depois disso, agora eu vou te mostrar a quem você está dirigindo essa oração. Então lá no versículo 9, no verso 9, Ele diz, portanto,
vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Então agora Jesus, ele diz, sabe, quando você estiver orando, quando você estiver fazendo as suas petições, eu preciso que você entenda que você não está fazendo isso a qualquer pessoa, não é qualquer estranho. Você verdadeiramente está fazendo isso para o seu Pai. E sabe, irmão, se eu e você realmente entendêssemos a profundidade da paternidade de Deus, nós não ficaríamos angustiados. Porque um filho, quando ele está diante de um pai, ele não sente medo de nada. Porque a presença do pai é suficiente. Então Jesus estava dizendo, entenda, você está diante do seu pai, Pai nosso que estais nos céus. E só isso já deveria ser suficiente para mim e para você. Hoje pela manhã eu contei uma história, meu pai até achou legal, né, pai? Meu pai está se achando hoje, gente. Eu estava dizendo que eu morava em Vitória, Espírito Santo, e nós morávamos, em um tempo, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, nós morávamos em um lugar chamado Ponta da Fruta. Eu acho que era um bairro distante, sei lá como é que era aquilo. E lá nesse lugar, as casas, elas eram tipo de chácaras, sabe? Então tinha uma casa aqui, aí a gente andava um tempão, tinha uma outra casa, e era tudo estrada de terra, não tinha iluminação nas ruas. E eu lembro que nós estudávamos no período da manhã, então nós tínhamos que pegar o ônibus muito cedo. Então nós acordávamos assim umas 5 horas da manhã, e no máximo até 5h30 nós tínhamos que sair, porque tinha uma estrada de terra até o ponto de ônibus. E nós andávamos praticamente uns 15 minutos a pé, eu, meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Mas eu quero que você imagine que o sol ainda não tinha nascido, estava tudo muito escuro, e a estrada ela era de terra, tinha mato de um lado, tinha mato do outro, estávamos andando nós 6, todos juntos, e nós tínhamos muito medo. Eu, como uma criança de 7 anos, eu imaginava, vai vir um fantasma, ou uma onça vai vir pegar, ou algum bicho vai me pegar, e todas as vezes que nós saímos dessa estrada, eu ficava com meu coração cheio de medo. Até que então, eu olhava para cima e eu vi o meu pai. E naquele mesmo instante, a presença do meu pai era suficiente para mim. Eu tinha certeza que enquanto meu pai estivesse comigo, nada poderia me acontecer. A presença do meu pai era suficiente. Eu não tinha medo de nada. Então todas as vezes que nós escutávamos algum barulho, porque tinha algum bicho passando, eu pegava na mão do meu pai. E eu sabia que enquanto ele estivesse ali, nenhum mal poderia me acontecer. É sobre isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, olha, você está diante do seu pai, e a presença dele é suficiente para você. Então eu quero que você pense, quais são as aflições que você está passando lá na sua casa? É com seus filhos? É no seu trabalho? É alguma doença? É algum sonho que não se realiza? Olha aqui para mim, eu quero que você entenda que no momento que você está diante do seu pai, a presença dele é suficiente, nenhum mal vai poder te alcançar. É isso que Jesus está dizendo, falando, olha, você não está dirigindo essa oração a qualquer pessoa, você está diante do seu pai, e a presença dele é suficiente para você. Então Jesus, ele começa a dizer, mas ele não é apenas o seu pai, mas ele é o seu pai que está onde? No céu. Sabe, talvez você não teve um bom referencial de pai. Talvez a ideia de paternidade para você é uma ideia ruim, porque o seu pai te abandonou, ele te usou, ele fez tantas coisas ruins com você, e você diz, Loide, eu não consigo entender. Então Jesus, rapidamente, ele diz, olha, você está diante do seu pai, mas não é como esse pai aqui da terra, que falha, que abandona, que agride, não. Você está diante do seu pai que está no céu, e ele é infalível, ele nunca vai te decepcionar, ele nunca vai te abandonar. Você não precisa ter medo, porque você está diante do seu pai, o pai que está no céu. Irmão, se nós realmente compreendêssemos sobre a paternidade de Deus, muita coisa seria resolvido dentro de nós. O seu pai que está no céu, ele é infalível. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que ele não possa resolver. Não há nenhuma dor que ele não consiga sarar. Não há nenhuma cadeia que ele não possa quebrar. Você está diante do seu pai que está no céu. Isso é suficiente.
nós poderíamos terminar a pregação agora, que já seria tranquilo. O problema é que nós não compreendemos a nossa relação com Deus. Nós não entendemos o poder que é estar diante do Pai. Porque se eu e você entendêssemos, nosso coração seria cheio de coragem, mesmo diante das adversidades. E o Espírito Santo, nessa noite, Ele quer realmente trazer a paternidade de Deus, para que você, todas as vezes, quando você estiver diante de Deus, Jesus está ensinando, você está diante do seu Pai, o Pai que está no céu. Bom, então, continuando, depois que Jesus Ele ensina a quem você está, diante de quem você está, Ele começa a dizer pelo que você deve orar. Certo? Então Ele vai começar a ensinar, bom, então agora você deve orar por algumas coisas. Eu quero que você entenda que a oração do Pai Nosso, ela é um modelo a ser seguido, certo? Existem princípios nela, onde eu e você temos que aplicar na nossa vida. Então Jesus aqui, Ele começa a ensinar sobre petições. E essas petições, elas foram divididas em duas partes. A primeira parte fala sobre o reino e a glória e toda a sabedoria de Deus. Então nós temos aqui, primeiro, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essas primeiras 3 petições falam sobre o reino e sobre a glória de Deus. E só então, depois disso, que o Senhor vai nos ensinar a falar sobre o pão nosso de cada dia. Depois Ele fala sobre o perdão, perdoa-nos as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. E aqui eu quero te chamar a atenção. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo, é um princípio. Então aqui nós aprendemos com Jesus que o alvo da minha vida não são os meus projetos pessoais. Você sabia disso? O alvo da minha vida e da sua vida como filhos de Deus não são os nossos próprios sonhos. Mas Jesus aqui nos ensina que antes mesmo de eu pedir algo para mim, antes mesmo de eu fazer algo pelo meu próprio bem, eu preciso me preocupar com o reino e com a glória de Deus. Acima de mim está o reino de Deus, está a sua honra, está a sua glória. Ora, irmãos, vamos ser sinceros. Será que nós realmente vamos diante de Deus com esse coração, colocando o reino dele acima da minha vida? Ou nós vamos diante do Senhor apenas para pedir, 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 pedir? Porque Jesus está dizendo, olha, antes de você chegar diante do seu Pai para pedir, 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 você precisa ter dentro do seu coração um forte desejo com a glória dele, com a honra dele. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós usamos a oração apenas como uma ferramenta para o meu próprio benefício. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, cura o meu filho. Deus, me dá isso. Prospera isso. Faz isso para mim. Loide, você está dizendo, é errado eu fazer petição a Deus? Não, não é errado. Mas o alvo da sua vida, o que move você não pode ser os planos aqui da terra. Deve ser o reino de Deus. Lá em Mateus 6:33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Antes de começarmos a pensar em nós mesmos, em nossas próprias necessidades, devemos começar com nossas orações por esse grande interesse acerca do Senhor Deus, da sua honra e da sua glória. Analise a sua vida agora. O que realmente impulsiona você? Você está envolvido apenas com as coisas aqui nessa terra? Ou você tem o seu coração envolvido com as coisas que é do alto, que é eterno? Porque Jesus, Ele colocou essa ordem. Você tem buscado a Deus em primeiro lugar? Ele realmente ocupa um lugar de primazia na sua vida? Então Jesus agora, Ele começa a ensinar sobre as 3 petições referentes ao reino de Deus. E Ele começa dizendo, santificado seja o teu nome. Você sabe o que significa santificado? Significa que o seu nome seja reverenciado, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja engrandecido. Aí você pode me perguntar, mas Loide, Deus já não é santo? Então o que significa essa expressão, santificado seja o teu nome? Sabe o que quer dizer? Senhor, que eu viva de tal maneira
Que o meu comportamento, que as minhas atitudes, que as minhas escolhas mostrem que o Senhor é santo. Que as pessoas ao olharem para mim, vejam o quanto o Senhor é grande, vejam o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é poderoso. Santificado seja o seu nome. Esse é meu anseio, viver para ti, para que as pessoas conheçam quem o Senhor é. Santificado seja o teu nome. Você sabia que as suas escolhas, que o seu comportamento pode entristecer e pode ofender o nome de Deus? Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Muitas vezes eu e você deixamos de fazer coisas porque nós não queremos ofender o nome de Deus, porque a minha maior preocupação é que o nome dele seja conhecido como santo, poderoso. Agora as pessoas realmente podem olhar para você, para o seu casamento, para as suas atitudes e dizer: uau! Realmente o Deus que essa pessoa serve, ele é santa, é santo, é puro. Os seus comportamentos realmente exaltam o nome de Deus? Essa é a sua maior preocupação? Ou as suas necessidades estão acima? Realmente pulsa no seu coração: santificado seja o teu nome, que o seu nome seja conhecido, que o seu nome seja reverenciado no meu trabalho, no meu casamento, na minha criação, dos meus filhos, tudo que eu faça, que o seu nome seja engrandecido. E é por isso que eu e você muitas vezes, eu falei isso, muitas vezes você às vezes está no trabalho e alguém pisa no seu calo, e você até tem o direito de ir lá e rodar a baiana, como se diz aí fora, mas você está tão preocupado com que o nome do Senhor não seja envergonhado, que você não vai brigar, porque você quer que as pessoas olhem para você e digam: olha o Deus que ele serve, olha como o Deus que ele serve é santo. Muito mais do que a minha própria necessidade de ter razão nas coisas, eu quero que o nome do Senhor seja reverenciado. Esse é o seu desejo? Muito mais do que você ter razão, muito mais do que suprir as suas próprias necessidades, há um desejo no seu coração de que o nome dele seja santo e seja conhecido? É isso que Jesus está ensinando. Santificado seja o teu nome, Senhor. Então ele continua. Então depois que você glorifica e santificado seja o seu nome, que o seu nome seja reverenciado, então Jesus ele fala: venha o teu reino. Sabe o que significa reino? Quando você fala ao Senhor: venha o teu reino, você está dizendo que a sua lei, o seu governo seja estabelecido na minha vida. Que a sua lei, o seu governo seja estabelecido na minha família, no meu casamento, na minha casa, na minha cidade, na minha igreja, no meu país, no mundo inteiro. Jesus estava ensinando que o nosso desejo, tem que haver um desejo, um anseio de ver o governo de Deus sendo estabelecido aqui na terra. Mas irmãos, realmente você tem esse anseio de ver o governo de Deus sendo estabelecido aqui na terra, de ver o governo de Deus ser estabelecido na sua casa? Sabe, quando nós estamos orando, venha o teu reino, você está orando pelo sucesso do evangelho em sua amplitude e poder. Você está orando pela conversão de homens e mulheres. Você está orando para que o reino de Deus tome conta do mundo inteiro. Quando você está dizendo venha o teu reino, é uma oração missionária. É quando você se preocupa em ver o reino de Deus, o seu governo, a sua lei sendo estabelecida lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua casa. E é por isso que você dedica tempo para fazer um culto devocional com os seus filhos, porque você quer que a lei dele seja estabelecida dentro da sua casa. Mas você realmente anseia por isso? Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas tão preocupadas com as coisas aqui da terra, colocando o reino de Deus em segundo plano. Jesus está dizendo que nós precisamos buscar para que o reino dele seja estabelecido. Mas às vezes você diz: Loide, eu estou ocupada demais com o meu trabalho, eu não posso servir a igreja. Sabe, Loide, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho faculdade, eu tenho filho, eu tenho marido, você sabe, eu não posso me envolver com as coisas da igreja porque eu não tenho tempo. Mas Jesus está dizendo que precisa haver no meu coração um desejo, um anseio, que me consome em ver o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Agora, irmãos, olha aqui. O quanto do seu tempo você investe para que o reino de Deus seja estabelecido na terra?
O quanto do seu dinheiro, dos seus bens, você realmente se importa. E você fala, eu me importo de ver o reino de Deus crescendo na terra. Então eu não invisto apenas o meu tempo, mas eu invisto financeiramente. Você já parou para pensar que nós gostamos e investimos em qualquer coisa? Nós compramos uma casa, nós trocamos o carro, nós trocamos roupa. Loide, tem problema isso? Claro que não. Nós devemos fazer isso. Mas quando se fala do reino de Deus, você diz, eu não sei se eu posso. Lá vem a igreja com esse assuntinho de novo, pelo amor de Deus. A igreja só pensa nisso, não, irmãos. Nós não estamos aqui por um reino pessoal. Não é sobre mim, não é sobre o André, é sobre Deus. E se é sobre Ele, eu faço o que for possível para ver o governo dele sendo estabelecido aqui na terra. Eu não meço esforços. Sabe, hoje pela manhã eu falei, quantos aqui têm filhos que estão lá no Pense Laranja? Fala eu. Uau. Deixa eu dizer algo para você. Enquanto você está aqui sentada, confortavelmente nessa cadeira, com esse ventinho, aqui está quente, não sei daí, mas aqui é quente. Mas aí está fresquinho, você está recebendo a palavra de Deus. Existem pessoas que estão se doando para ver o reino de Deus ser estabelecido na vida do seu filho. Sabe quanto que eles ganham para isso financeiramente? Sabe quanto que eles ganham? Nenhum real. Eles fazem isso porque existe um anseio de ver o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Agora, o quanto você tem feito? Eu fico constrangida com as irmãs lá do Pense Laranja, porque quantas vezes eu estou aqui recebendo e elas estão lá investindo na vida dos meus filhos. E você, o que você tem feito? Hoje pela manhã eu falei sobre os Gideões, Mirins e Teens. Irmãos, todos os sábados, às 16h, eles estão aqui. Sabe, enquanto você está lá na sua casa, limpando a sua casa, tirando um sábado para descansar, existem pessoas que estão aqui, preocupadas em estabelecer o reino de Deus na terra, e eles estão investindo na vida dos nossos filhos. Porque não é uma busca de reino pessoal, não é sobre o Cláudio, é sobre Deus. Então, se é sobre Ele, eu faço o que está ao meu alcance. E sempre vai existir um sentimento, ainda é pouco. Eu sei que ainda é pouco o que eu faço. Irmão, se isso não consumir você, se você estiver consumido apenas com as coisas dessa terra, você precisa alinhar seu coração. O quanto você tem investido do seu tempo para o reino ser estabelecido? Ou você está ocupado demais? O quanto você tem investido financeiramente para que o reino seja estabelecido em missionários? Porque o seu desejo é ver que pessoas sejam salvas, famílias sejam transformadas, porque tudo aqui nessa terra, qualquer coisa que você conquiste nessa terra, vai ser passageiro. Nada que eu conquistei, minha casa, meu carro, meus móveis, nada do que eu tenho, dinheiro, nada, naquele grande dia vai fazer nenhum sentido. Apenas o tempo que você investiu no reino de Deus, para que o governo dele seja estabelecido na terra. Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos, alinha o nosso coração. Porque às vezes nós estamos tão atrapalhados na correria do nosso dia, que nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Você pode dizer aí no seu coração, que o seu reino venha, Deus, e seja estabelecido o teu governo. Amém? Então Jesus, ele fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. No momento em que nós colocamos o reino de Deus aqui na terra, então o seu governo, as suas leis, aí a vontade de Deus se cumpre. No momento em que você coloca o governo de Deus lá na sua casa com os seus filhos, aí a vontade de Deus vai se cumprir na sua família. No momento que você traz o governo de Deus e as leis de Deus para dentro da sua escola, a vontade de Deus vai ser estabelecida lá. E precisa haver um anseio no meu coração e no seu coração de ver a vontade de Deus se cumprindo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, no nosso casamento, no nosso ministério, no meu bairro, na minha cidade. No Brasil, precisa haver no meu coração um desejo de ver a vontade de Deus se cumprindo, muito mais do que as minhas conquistas pessoais. E é por isso que tem gente que trabalha o dia inteiro, chega às 6 horas da tarde, está aqui para servir a casa de Deus.
Porque nós não estamos aqui em busca de um reino pessoal. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus na terra. Você está envolvido com isso? Você realmente quer? Então você tem que se perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer me usar nessa igreja, nessa terra? Quais são os talentos que Deus deu a você? Quais são os recursos que o Senhor tem dado a você para que o reino dele seja estabelecido? Isso precisa queimar no meu coração e no seu. Sabe, Deus, Ele não é um Deus que está lá no céu, onde você pode fazer qualquer coisa, e Ele está olhando para você dizendo: deixa eu ver o que a Solange está fazendo. Tudo bem, o que ela fizer, eu assino embaixo. Não, Deus, Ele tem um plano específico para a sua vida. Deus tem um plano específico para o seu casamento. Deus tem um plano específico para os seus filhos, para o seu dinheiro, para a sua empresa. Tudo que você tem, Deus tem um plano específico. Então você tem que ir diante de Deus e falar: Deus, seja feita a sua vontade na minha casa, com os meus sonhos, com o meu talento. Não seja feito os meus planos, mas que o seu plano, que a sua vontade seja estabelecida na minha vida. Mas será que nós realmente fazemos isso? Ou nós chegamos diante de Deus e já determinamos para Ele: sabe, Deus, eu quero assim, 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 assado. Nós precisamos clamar para que o governo de Deus venha sobre nós. Fala amém. Então Jesus, depois de ter ensinado a respeito do reino de Deus, agora Ele vai ensinar a segunda parte da oração do Pai Nosso, que tem a ver com o homem. Você vai perceber que nessas últimas 3 petições não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem apenas a ver com o homem, sobre aquilo que ele precisa. Então Jesus, ele fala, nos últimos 3 pedidos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui Jesus, ele está nos ensinando esse pão. Eu quero que vocês pensem que não é apenas o alimento, certo? Mas é tudo aquilo que você precisa para a sua sobrevivência. Sua roupa, seu alimento, seu trabalho, tudo aquilo que você necessita nessa terra. Jesus está nos ensinando que nós devemos chegar ao Senhor e pedir: o pão nosso, aquilo que eu preciso para esse dia, Senhor, me dá hoje. Eu sei que o meu sustento todo vem do Senhor. Aqui está falando de dependência. Sabe, muitas pessoas vivem nessa terra tendo a falsa ideia de que tudo que você conquistou até hoje foi por causa do seu esforço. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa vida é frágil. O Senhor tem tudo na mão dEle. O dia que Ele não quiser mais, Ele tira. E Ele dá quando Ele quiser. Tudo que nós fazemos nessa terra é porque Ele tem permitido. Então muitas vezes nós achamos que tudo depende de nós, irmãos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, vem dEle, o nosso sustento. Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá trabalho, Ele que nos dá vida. Então Jesus está te ensinando a depender de Deus, a você olhar e dizer: Senhor, eu sei que o dia que o Senhor não quiser mais, o Senhor pode até tirar a minha vida, porque o Senhor é o Rei Todo-Poderoso, todo domínio está sobre você. Eu faço a minha parte, mas eu sei que o sustento é do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu e você não precisamos ficar ansiosos, porque o seu Pai, que está no céu, Ele está cuidando de você. Então todos os dias pela manhã você precisa ter essa consciência: Senhor, se existe algo de bom em mim, se algo eu tenho na minha casa, eu sei que todo o sustento é do Senhor. É o Senhor que me dá os clientes, é o Senhor que me dá a vida, é o Senhor que me dá a criatividade. Tudo vem de Ti, nada é sobre mim, tudo é sobre você. Você tem esse desejo? Você realmente reconhece? Em Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Confiança de saber que o Senhor vai sustentar a reforma da sua casa. Saber que o Senhor vai sustentar o seu trabalho. Saber que o Senhor vai sustentar tudo que você precisa. Eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o pão necessário para hoje, o Senhor já me deu. Aí no outro dia você acorda e fala: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso cumprir, as minhas obrigações desse dia, mas eu sei que o sustento é do Senhor, Pai. Você consegue lembrar das coisas que você precisa para amanhã?
Quais são as contas, talvez, que você precisa? Quais são os afazeres? E às vezes o coração dá aquele aperto, certo? Então você pode acordar amanhã de manhã e dizer: Pai, o Senhor sabe do que eu preciso nessa manhã. O pão nosso de cada dia é o Senhor quem me dá. Eu estou em paz, porque a presença do meu Pai é suficiente para mim. Uau, Jesus. Então Jesus, ele continua. Então ele fala sobre a sua dependência a Deus. Então lá em Mateus 6,12 ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aleluia. Dívida aqui está falando de pecado, né? Porque quando você peca, eu quero que você entenda que no momento que você faz algo, que você peca, você está desonrando a Deus, você está desagradando a Deus, e por causa disso, Deus, que é o seu Criador, ele não se sente honrado por você. E no momento que você peca, então você agora atrai uma dívida diante de Deus. Mas então você sabe que não há nada que você possa fazer para que você pague essa dívida, certo? Então não adianta você querer comprar Deus, não adianta você fazer uma longa oração, não adianta você tentar. A única coisa que você realmente pode fazer é diante de Deus e dizer: eu pequei contra o Senhor, eu feri a sua honra, perdoa, Senhor, os meus pecados. Somente Jesus pode nos livrar de toda a culpa do pecado. Mas então Jesus, ele ensina a dizer tal coisa. Olha só, ele diz que nós devemos chegar diante de Deus dizendo: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que eu tenho perdoado os meus devedores. Será que você pode dizer isso? Você realmente pode dizer diante de Deus com ousadia: Senhor, me perdoe. Sabe por quê? Eu também tenho perdoado as pessoas que têm me ofendido. Eu também tenho perdoado aquelas pessoas que me traíram. Eu também tenho liberado perdão. Então, Senhor, me perdoa. Agora você imagina essa cena, Jesus olhando para mim e dizendo: Luíde, você quer que eu te perdoe pelo que você fez hoje? Você quer que eu seja misericordiosa com você? Mas e o fulano ali, a Maria, que você virou as costas? E o seu marido que você nem está conversando? E aquela pessoa lá, seu primo, que um dia te ofendeu e você disse para mim: agora morreu, não quero mais me envolver. É como se Jesus olhasse e falasse: você quer perdão, você quer misericórdia, mas você não está perdoando. Como assim você vem diante de mim me pedir perdão, sendo que você não é capaz de perdoar também? Irmão, será que nós realmente podemos repetir essa oração e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, da mesma forma que eu tenho perdoado aquelas pessoas que têm me ofendido? Sabe, se lá no versículo 14, 15, Jesus, ele coloca uma condição. Ele disse: porque se perdoares aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é muito sério, irmãos. Eu tenho trabalhado com pessoas que servem a Deus, são envolvidas no ministério, estão todos os domingos aqui, mas tem mágoa da mãe. Você não sabe o que minha mãe fez comigo, Loide. Tem mágoa do pai. Está ferido com o pastor. Está ferido com o marido porque ele te traiu uma vez e agora você vai levar essa mágoa para o túmulo. E aí Jesus está dizendo que existe uma condição. Se você realmente quer ser perdoado, você também precisa perdoar aquelas pessoas que te ofendem. Tem alguém que você precisa liberar perdão hoje? Alguma pessoa que errou com você, que te ofendeu, e você está carregando essa mágoa, e você talvez disse: eu vou levar isso para o caixão, porque Deus, ele vai entender, porque eu fui muito ofendido. Aquela pessoa pisou muito na bola comigo. É sobre isso que Jesus está falando. Você sabia que uma evidência de que você é filho de Deus é porque você tem capacidade de liberar perdão para as pessoas? Porque somente uma pessoa, eu falei isso pela manhã, somente uma pessoa que compreende de onde ela foi tirada. Irmãos, você sabe, você consegue lembrar aí do seu passado e você pode ter a compreensão do que Deus foi capaz de perdoar você.
Tantas coisas você fez, mas Deus, Ele foi lá e te perdoou. Ele pegou você e te tirou da lama, do lamaçal do pecado. E Ele restaurou a sua honra. Somente uma pessoa que recebeu tamanho perdão é capaz de perdoar uma outra pessoa. E é por isso que a evidência de um filho de Deus é perdoar as pessoas. Então deixa eu dizer uma coisa. Se você tem dificuldade de perdoar alguém, se você está dizendo, eu vou levar essa mágoa para o túmulo, eu quero que você avalie, porque talvez você não seja filho de Deus. Porque apenas uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que tem Jesus no coração, ela sabe que ela precisa perdoar, ela é impulsionada a perdoar alguém. É sobre isso que Jesus está trabalhando aqui. Eu quero que você entenda que o nosso perdão não condiciona a Deus. Às vezes você pode dizer, Luiz, então quer dizer que o perdão de Deus é condicionado a mim? Não, isso não tem base bíblica. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso, Ele estava falando para os seus discípulos, Ele estava falando para os seus seguidores. Então essa oração não é para qualquer pessoa lá de fora, não. Essa oração aqui é para quem já tem Jesus no coração. Então se você tem Jesus no coração, a evidência que você vai perdoar. E é por isso que Jesus está dizendo, perdoa as minhas dívidas, perdoa a minha ofensa, perdoa a minha culpa, assim como eu tenho liberado perdão para aquelas pessoas que têm me ofendido. Porque o Filho de Deus libera perdão. E eu falei hoje pela manhã, o perdão não é um sentimento. Da mesma forma que o amor não é um sentimento, é uma atitude. Então se alguém feriu você, te traiu, te ofendeu, você tem que ir diante do Senhor e dizer, Deus, eu não sinto, mas eu sei de onde eu fui tirado, e eu sei o quanto o Senhor me perdoou. Então nesta noite eu libero perdão para o meu pastor, eu libero perdão para o meu marido, para a minha vizinha, para a minha mãe. É uma escolha, é uma decisão. Quem te ofendeu? E que você precisa liberar perdão hoje. Tem muitas pessoas que naquele grande dia terão uma surpresa, porque elas não entendem que uma das evidências do Filho de Deus é o perdão. E esse perdão aqui eu estou falando de ex-marido, eu estou falando de marido, eu estou falando de esposa, eu estou falando de pai, estou falando da vizinha. A quem você hoje precisa liberar perdão? Então, Jesus finaliza dizendo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus exorta que oremos para que Deus nos capacite a resistir à provação. Você sabia que você é tentado com os seus próprios desejos? E eu falei hoje pela manhã, então se você é uma pessoa que tem problema com pornografia, por exemplo, então é baseado nesse seu próprio desejo, que você vai ser tentado pelo diabo. Se você é uma pessoa que tem um coração muito duro, e você sempre acha que você tem a razão em tudo, então nesse momento você vai ser tentado exatamente nessa área. Se você é uma mulher aí, e homem também, porque tem muito homem que gosta de uma fofoca. E se você é aquele tipo de pessoa que gosta de fofocar e gosta de saber da vida dos outros, você vai ser tentado exatamente aí. Se você é aquela pessoa que tem dificuldade em liberar perdão, você vai ser tentado exatamente nessa área. E é por isso que você tem que dizer, Senhor, não me deixe cair em tentação. Olha o que diz lá em Tiago 10:13, diz o seguinte: as tentações em sua vida não são diferentes daqueles que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, olha, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. E é por isso que Jesus está ensinando que você precisa orar para aquelas áreas da sua vida em que você sofre tentação. Então aqui é um bom momento de você dizer, Deus, o Senhor conhece a minha personalidade, eu estou tão tentado a não liberar perdão para o meu marido. Eu estou tão tentada a não liberar perdão para as pessoas. Não me deixes cair nessa tentação. Senhor, eu me sinto tão tentada a pular fora desse casamento. Não me deixes cair nessa tentação. Sabe, Senhor, eu me sinto tão tentado com a prostituição, com a pornografia.
Sabe, Senhor, eu me sinto tão tentada a fazer tantas coisas que te agradam. Não me deixes cair em tentação. Às vezes você é um tipo de pessoa que diz que você nunca tem tempo para Deus. Mas você fica o dia inteiro no WhatsApp, no celular. Então talvez é hora de você dizer: sabe, Deus, eu reconheço que uma das minhas maiores dificuldades é abrir mão do celular. Ajuda-me a vencer essa tentação, para que eu possa desfrutar de um relacionamento maior contigo. Não me deixes cair nessas tentações, mas livra-nos do mal. Esse mal aqui é o maligno, é o próprio Satanás mesmo. Então você pode dizer: Senhor, me livra das armadilhas do diabo, daquilo que ele tenta contra a minha casa, daquilo que ele tenta contra a minha vida, contra a minha família. Livra-me do mal, livra-me do maligno. Ele tem tentado destruir meu casamento, ele tem tentado destruir os meus filhos, ele tem tentado destruir a minha casa. Livra-me do mal, livra-me das armadilhas do diabo contra a minha vida. Jesus está ensinando que nós devemos orar pedindo proteção. E por que nós devemos? Por qual motivo eu deveria pedir proteção a Deus para me livrar do mal? Porque precisa haver um desejo no seu coração de sempre estar conectado a Deus. E o fato de você ofender a Deus, isso quebra o seu relacionamento. Então todos os dias você vai diante do Senhor e diz: Senhor, eu não quero que o meu relacionamento com o Senhor seja quebrado por causa de um pecado, porque os meus pecados fazem separação de mim com o Senhor, e eu não quero perder o meu relacionamento. Então não me deixes cair em tentação, mas livra de todo o mal, de toda a seta do diabo contra a minha vida. Eu quero que o pessoal do louvor venha aqui na frente. Quando nós entendemos a quem nós servimos, a quem nós estamos orando. Sabe, domingos passados, nós tivemos ministrações a respeito de um coração incendiado, não foi isso? Um coração que queima por Jesus, que queima por relacionamento. Mas, irmãos, como você vai se relacionar com Deus, sendo que você não ora? Uma igreja que não ora é uma igreja fria. Como que o avivamento vai vir se você não tira um tempo para se relacionar com o Deus da sua vida? Não adianta você vir aqui no domingo, sendo que lá na sua casa você não gasta tempo falando com Ele. Pai nosso que estás nos céus, meu Pai, grande Deus, poderoso, majestoso. Quantas pessoas não gastam tempo diante do Deus Todo-Poderoso? Quanto tempo você tem gastado diante do Senhor? A quem você precisa liberar perdão hoje? Nós precisamos restaurar a comunhão, restaurar o relacionamento com o Senhor, para que a igreja seja incendiada e a presença do Senhor venha. Mas nós precisamos. Então a oração ele finaliza: pois teu é o reino, o poder e a glória. Aqui nós não sabemos se foi Jesus que falou essas palavras. Existem alguns manuscritos mais antigos que possuem essa descrição, outros não. Nós não podemos garantir se realmente foi Jesus que falou isso na oração do Pai Nosso. Mas a questão é que faz muito sentido aqui, porque da mesma forma que nós começamos exaltando o Senhor, louvado seja o Senhor, santificado seja o seu nome, nós devemos também terminar uma oração engrandecendo o nome dEle. Então aqui ele diz: pois teu é o reino. Senhor, o Senhor é o Rei que está sentado no alto e sublime trono. O Senhor tem todo o governo nas mãos, teu é o reino. O Senhor pode tudo, o Senhor pode todas as coisas. Depois ele diz: teu é o poder. O Senhor tem capacidade e habilidade. Tudo que eu preciso eu encontro em Ti, para me dar o pão, para me dar a proteção que eu preciso, porque o Senhor é diferente dos outros deuses. O Senhor não é um Deus morto, o Senhor é um Deus vivo. O Senhor tem todo o poder. Você confia, você finaliza a oração crendo que você está diante de um Deus poderoso. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. É como se você estivesse dizendo: sabe, Deus, sabe esse pedido que eu fiz, da restauração do meu casamento, da minha cura,
da prosperidade dos meus negócios. Sabe, Deus, se o Senhor ouvir as minhas orações, eu darei toda a glória a Ti. Eu reconhecerei que tudo que eu tenho é o Senhor que me deu, e eu devolverei a glória somente a Ti. Se o Senhor ouvir as minhas orações, eu darei a glória a Ti. Eu quero trazer uma ressalva aqui. Às vezes nós gastamos tempo orando por uma casa, nós gastamos tempo orando por uma restauração na nossa casa, mas aí quando a bênção vem, quando Deus responde a nossa oração, nós não devolvemos a glória para Ele. Nós acreditamos que foi tudo por nós. Por isso aqui está dizendo, Tu é a glória. Eu reconheço que é o Senhor que me deu. A minha dependência é Sua, nada é por mim. Eu darei a glória para Ti, para todo o sempre. Não importa, Deus, não importa o que aconteça aqui do lado de fora. Tua é a glória, Teu é o reino, Teu é o poder. Tudo é por Ti. Ai, irmãos, como nós precisamos restaurar a nossa oração. O avivamento vai vir sobre nós quando a igreja se levantar a orar todos os dias, como um filho que se relaciona com o pai todos os dias. Quero te convidar a ficar em pé. Você entendeu que o nosso coração, o nosso maior desejo deve ser a glória e a honra de Deus. Então nessa noite nós não iremos pedir nada, porque a presença do seu Pai é suficiente. Você não está diante de um pai que abandona. Você está diante de um Pai que ama, que perdoa, que restaura, que cura. Não há nada que o seu Pai não possa fazer por você nessa noite. Então você vai estar em total reverência, com a mente cativa a Ele. E você vai clamar: Pai, meu Pai que estás nos céus, eu sei que a Tua presença é suficiente. Eu não tenho medo, eu não fico ansiosa, porque eu sei que eu estou diante do meu Pai, o Pai Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque a sua mente. Você não é um ator, você não é um artista, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar. Você está aqui querendo chamar a atenção do seu Pai, e a presença dele é suficiente para você. Você não é como os hipócritas, você está aqui diante do teu Pai, e você vai adorar a Deus nesse momento, com o seu coração entendendo, você está diante do Pai infalível.